Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos fazer então aí a correção do exercício sobre funções oxigenadas. Lembre-se que se você já sabe sobre esse conteúdo, você não precisa estar assistindo essa videoaula. Mas se você ainda tem alguma dúvida, assista a videoaula, né? Lembre-se que você pode avançar e voltar quando quiser. Então, nós vamos lá, né? Nós vamos corrigir aí o exercício de vocês. Então, essa aula é destinada à correção com vocês, né, sobre aquele exercício de funções oxigenadas que eu enviei para vocês aí mais recentemente. Questão número 1. A respeito da nomenclatura e fórmula molecular dos compostos, numere a segunda coluna de acordo com a primeira coluna. Meninos, para mim essa é a questão mais difícil aí da folhinha que eu coloquei para vocês. Porque, olha, que não aparece para mim o desenho. Então, a gente vai analisar. Professor, eu tenho HCHO. Como que é esse negócio? Gente, esse negócio é assim, olha. C com uma ligação simples no meu H, com outra ligação simples no meu H, com uma dupla no meu oxigênio. Isso é um aldeído. Aldeído formado por um único carbono, MET. Aldeído termina em al, então a gente tem aqui o metanal, ó, MET de um único carbono, al de aldeído. Por que é aldeído? Porque tem esse choque no final, ó, esse grupinho xó do final. Bom, para o meu segundo desenho. O meu segundo desenho, eu tenho esse xó novamente, só que agora eu tenho 2 carbonos. Se eu tenho esse xó novamente, eu continuo tendo a função aldeído. Eu continuo tendo esse CH dupla O, só que eu tenho 2 carbonos agora. Prefixo para 2 carbonos, et. Então, aqui eu tenho etanal. Et porque eu tenho 2 carbonos. An de ligação simples. E al, porque o finalzinho dele ali é um aldeído, me indica a função aldeído. Como eu tenho a função aldeído, então, a gente vai colocar o al no finalzinho. Bom, terceiro composto. O terceiro composto tem hidroxila. Hidroxila ligada aqui nessa cadeia de 3 carbonos. Se tem hidroxila, o finalzinho do nome lá ó, vai ser ol, indicando um álcool ou um enol. Bom, 3 carbonos, prop. Então, aqui é prop com final ol. Analisando o nosso quadro, a gente tem ó, o número 3. Eu tenho o prop de 3 carbonos e o ol indicando a presença dessa hidroxila. Então, eu tenho propan, ol. Próximo composto. Olha, apareceu 2 oxigênios. As únicas funções que nós temos 2 oxigênios são a função éster e a função ácido carboxílico. O éster vem de heteroátomo. Tem que ter oxigênio no meio de 2 carbonos para ser éster. Não, não tem oxigênio no meio de 2 carbonos. O ácido tem que ter carboxílico. União da carbonila com a hidroxila. União do C dupla O com o OH. Então, aqui a gente tem, olha, um ácido carboxílico. Ácido carboxílico de 2 carbonos, ácido et, óico de ácido. Então, ácido etanóico. Então, aqui a gente tem um ácido etanóico. Olha aqui, eu tenho CH3OH. OH me indica o álcool. Tem que terminar em ol. Só um carbono MET. Então, a gente tem aqui o metanol. Bom, então tá aí a sugestão de resposta para o número 1 de vocês. Espero que tenham acertado. Questão número 2. Determine as funções dos compostos 1, 2 e 3 na reação de esterificação abaixo e dê nome correto a esses compostos. Beleza. Função número 1. União da carbonila com a hidroxila me dá a carboxila. A carboxila está presente nos ácidos carboxílicos. Nome desse ácido carboxílico? Bom, ácido com 2 carbonos, et, ligação simples, an, e se é um ácido termina em óico, então ácido etanóico. O meu composto número 2. O meu composto número 2, ele tem como grupo funcional a hidroxila ligada em um carbono que só faz ligação simples. Então, eu tenho a presença da função álcool.
Eu tenho um álcool com 1, 2, 3. 3 carbonos, prop. Meus carbonos só fazem ligação simples. No meu carbono de número 1, eu tenho o grupo funcional do álcool. Então, por isso, um ol. Tá aí o nome do seu composto. Bom, o meu composto de número 3. Eu tenho o grupo funcional, onde eu tenho um heteroátomo com uma letra a mais. Éter, heteroátomo, com uma letra a mais, éster. Então, aqui eu tenho a função éster. Bom, nome desse éster. Eu tenho o grupo mais importante, que vem lá do ácido. Eu tenho o etanoato, porque eu tenho aqui apenas 2 carbonos. Bom, a palavrinha de ligação, esse negócio aqui com 3 carbonos, esse radicalzinho com 3 carbonos. Então, etanoato de propila, o nome desse composto. Então, meninos, está aí a resposta da sua número 2, eu espero que vocês tenham acertado. Número 3. Considere as seguintes substâncias e depois identifique a função oxigenada presente em cada estrutura. E dê o nome correto desses compostos. Bom, a estrutura número 1. Que grupo funcional eu tenho aqui? Eu tenho C dupla O no finalzinho. Lembra? Quando eu tenho C dupla O, pode ser aldeído de final ou cetona de centro. Como está no final, eu tenho uma função aldeído. Bom, nome desse aldeído, deixa eu ver, ele pede o nome. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos, met, et, prop. Prop, porque são 3 carbonos. Fazem ligação simples, an. É um aldeído de final terminal, então eu tenho propanal. Bom, composto de número 2. Eu tenho esse mesmo C dupla O, só que agora ele veio no centro. Carbonila no centro, centro de C, centro cetona. Então, a gente tem a função cetona. Nome dessa cetona. Bom, eu tenho a presença de 4 carbonos. Met, et, prop, but. 4 carbonos but. Eles fazem ligação simples, an. Iona da função cetona. Então, eu tenho aí a butanona. Bom, próximo composto. Eu tenho um heteroátomo. Somente um heteroátomo. Por que ele é heteroátomo? Porque ele é diferente de carbono e está no meio de 2 carbonos. Por isso que ele é um heteroátomo. Eu tenho um heteroátomo, então eu tenho a função éter. Nome desse éter, a gente vai dividir lado maior, lado menor. Lado maior, et, ox, metano. Então, a gente tem aqui o etox, metano. Et, desses 2 carbonos, eu tenho um oxigênio, e ligado nisso aí eu tenho mais um carbono, então etox, metano. Composto de número 4. Eu tenho um heteroátomo, olha aqui meu heteroátomo, com uma letra a mais. Heteroátomo com uma letra a mais me dá éter com uma letra a mais, éster. Então, eu tenho uma presença da função éster. Bom, o éster, a gente vai ter o lado mais importante, que é o lado que tem essa carbonila, e o raminho dele. 1, 2, 3, prop. Então, a gente tem aqui o prop de 3 carbonos, an de ligação simples, propanoato de metila, que é esse raminho aqui de só um carbono. Questão número 4. A mais facinha de todas, né, gente? O álcool é vendido em supermercado como produto de limpeza. Nos postos de gasolina brasileiros, deixa eu tirar eu aqui da frente, como combustível. E está presente em diversas bebidas alcoólicas. Sobre os álcoois, pode-se afirmar que, lembra que para ser um álcool, eu preciso ter uma hidroxila ligada em um carbono que só faz ligação simples. São compostos que apresentam o grupo funcional hidroxila? Perfeito. Ligado a um carbono insaturado. O que é um carbono insaturado? Um carbono que faz ligação dupla. Então, ó, tá certa? Não pode ser carbono insaturado. Letra B.
o etanol, no Brasil adicionado à gasolina, para fins combustíveis, é permitido por lei, a gente sabe disso. É um álcool de fórmula CH3, CH2 ou H. Vamos analisar. É um álcool porque tem hidroxila ligada em carbono que só faz ligação simples. Et vem de 2 carbonos, tenho 2 carbonos. An vem de ligação simples, tenho ligação simples. Iol vem de hidroxila, então tá certinho, essa é a questão correta pra gente, né? Bom, letra C. São compostos que possuem o grupo carbonila? Não, álcool não tem carbonila, tem hidroxila. Letra D. São compostos que possuem um átomo de oxigênio ligado a 2 carbonos? Álcool não tem heteroátomo. Quem tem heteroátomo é éter ou éster. Então, a resposta correta da sua número 4, letra B. Número 5. O vinho, o vinagre, a acetona e o éter etílico são apenas alguns exemplos de compostos orgânicos que estão presentes no nosso cotidiano. Observe as estruturas dos compostos representados a seguir e indique as funções às quais elas pertencem. Composto número 1, eu tenho um heteroátomo. Olha meu heteroátomo. Se eu tenho um heteroátomo sozinho, eu tenho a função éter. Composto número 2, eu tenho uma hidroxila. Hidroxila ligada a carbono que só faz ligação simples, eu tenho a função álcool. Composto número 3, eu tenho um C-dupla-O, uma carbonila. Carbonila de aldeído ou carbonila de cetona. Aqui no meu caso, ela veio na extremidade. Se ela veio na extremidade, ela é um aldeído. Composto número 4, eu tenho de novo uma carbonila, só que no centro. Carbonila no centro, eu tenho a presença de uma cetona. Composto número 5, eu tenho 2 oxigênios. As únicas funções que me dão 2 oxigênios aí são a função éster, que precisa ter heteroátomo, e a função ácido carboxílico, que precisa ter carboxila. Carboxila, união da carbonila com a hidroxila. Como eu tenho carboxila aqui, eu tenho esses 2 oxigênios no finalzinho da minha cadeia, eu só posso ter a função ácido carboxílico. Tá aí a resposta da sua número 5. Número 6. Imagina de onde eu tirei essa questão, né? Para ela ter um enunciado desse tamanho, né, meninos? Questões tiradas agora, a partir de agora, só questões do Enem. Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença dos sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, que está no composto A. Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, que é o composto B, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Continuando. As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são respectivamente. Bom, qual a parte mais importante para mim? A parte que tem oxigênio. O que eu tenho aqui? Eu tenho hidroxila ligada em um carbono que está fazendo ligação simples. Olha, esse carbono faz ligação simples. Então, eu tenho a presença da função álcool. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 oxigênios, professora, no meio da cadeia. No meio da cadeia, você tem o heteroátomo com uma letra a mais. Heteroátomo com uma letra a mais me dá a função éster. Então, aqui a gente tem a presença da função álcool e da função éster, letra A. Questão de número 7. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos.
Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coropilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Então, a gente tem o desenho desses dois agrotóxicos. Identifiquem as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Olha, a cadeia é gigante, mas eu vou olhar para onde? Eu vou olhar para onde tem oxigênio. Mas onde tem oxigênio aqui? Professor, eu tenho 2 oxigênios no meio da cadeia. Bom, 2 oxigênios no meio da cadeia, você tem aí o heteroátomo, não é? Heteroátomo com uma letra a mais, éster. Tenho mais um oxigênio aqui. Eu tenho um C dupla O no centro, professora, no meio de 2 carbonos. Então, eu tenho uma cetona. Bom, no próximo composto, eu tenho uma hidroxila ligada a carbonos que estão fazendo apenas ligações simples. Então, tenho a presença da função álcool. Eu tenho um C dupla O, também no centro de 2 carbonos. Se está no centro, é uma cetona. Eu tenho aqui também um heteroátomo. Olha aqui meu heteroátomo. Claramente, oxigênio no meio de 2 carbonos, heteroátomo. Heteroátomo no meio, né? Aqui, oxigênio no meio dos carbonos, heteroátomo. Heteroátomo com uma letra a mais, éster. Qual a função que aparece nos dois? Eu tenho a função éster e a função cetona. Então, aí a resposta para você é a letra B, cetona e éster. Número 8. A própolis é um produto natural, conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são estruturas simples, como é o caso do desenho aí, né, cuja estrutura está mostrada a seguir. O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço, por meio da reação de esterificação, são respectivamente... Nossa, essa é boa, olha. Com certeza, vocês devem saber de onde eu estou tirando essas questões, né, meninos? Fiquem espertos, costuma ser cobrado no Enem de vocês. E eu quero que vocês acertem, tá, meninos? Então, olha, esse negócio aqui, esse composto, ele vem de um ácido carboxílico que doa essa parte e ele vem de um álcool que doa essa parte. Como que é o nome desse ácido carboxílico? Ah, professora, é ácido, tem um benzeno aqui, ácido benzoico. Então, ele vem do ácido benzoico. Esse negocinho aqui, essa cadeinha vem do álcool. Álcool de 2 carbonos, etanol. Então, na minha resposta, né, eu preciso, olha aqui o meu éster. Ele veio de onde? Ele veio desse composto aí, que é um ácido, e é o ácido benzoico pra gente. E ele veio desse segundo composto aí, que é lá do meu etanol. Então, a gente tem aí que esse que é a própolis, né, esse composto aí cicatrizante, vem da reação de esterificação entre o ácido benzoico e o etanol. E aí formou pra gente esse composto. Questão número 9. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da curcuma ou açafrão da Índia, curcuma longa, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Olha aí, meninos, usem açafrão em casa, hein? Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência oriental. A gente tem aí o composto, né, presente nesse açafrão, e vem a pergunta. Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. Lembrando, o que é mais importante de eu analisar aqui? Aonde tem oxigênio. Vou começar aqui desse comecinho. Olha, eu tenho heteroátomo. Eu tenho um oxigênio no meio de 2 carbonos. Heteroátomo sozinho, função éter. Aqui embaixo eu tenho uma hidroxila
E essa hidroxila, professora, ela está ligada no anel aromático. Hidroxila ligada diretamente no anel aromático, a gente tem a função fenol. Andando, opa, eu tenho um C-O, uma carbonila. No centro de 2 carbonos, eu tenho a presença da função cetona. Andando mais um pouquinho, eu tenho uma hidroxila ligada em um carbono que está fazendo ligação dupla. Hidroxila ligada a carbono da dupla, eu tenho a presença da função enol. Caminhando, a gente volta a ter aqui o heteroátomo, né? O heteroátomo oxigênio aqui no meio de 2 carbonos. O heteroátomo sozinho, função éter. E eu volto a ter a hidroxila ligada em um anel aromático, ou seja, a função fenol. Então, na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. Tem éter, professora? Tem. Tem álcool? Não, eu tenho enol. Tem éter, professora? Tem. Tem fenol? Tem. Então, a resposta correta aí para a gente, letra B. Não tenho éster, eu tenho apenas éter. Não tenho aldeído, eu tenho cetona. Não tenho nem aldeído e nem éster. Então, confirmando aí, resposta para você, letra B. Continuando. Número 10. Adivinha de onde eu tirei? Enem. Fiquem espertos com esse conteúdo. Costuma cair no Enem de vocês. A lipofilia. Lipofilia é a afinidade por gorduras, ou seja, por coisas apolares. É um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Então, olha, lipofilia, afinidade por gorduras, que são compostos apolares. Gosta de água, professora? Não, não gosta de água porque a água é polar. Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são respectivamente. Olha, vocês viram que tem um xizinho aqui? Aí ele diz assim, se nesse X eu colocar uma hidroxila e eu ter a função álcool, eu vou ter o hormônio testosterona. Ou eu posso substituir esse X por um hidrogênio e ter o composto 1. Ou eu também posso substituir esse X por um CH3, por um grupo metil, e ter o composto 2. Beleza. Dessas letrinhas aqui, olha, qual delas é polar? A única delas que traz uma certa polaridade para a gente, porque, olha, está presente na água. Qual que é a fórmula da água? H2O. O que faz a água ser polar é aquele oxigênio que tem lá no centro, com um monte de elétrons sobrando. Faz a minha água ser polar. Bom, o que faz esse composto aqui ter um pouco de polaridade seria a presença dessa hidroxila. Então, a minha testosterona, ela é mais polar que os demais compostos. Ela tem capacidade de ser polar. Beleza. Então, vamos um pouquinho um pezinho de polar. Se eu substituir esse X por H ou pelo CH3, esse composto ele vai ficar mais apolar. Esse composto ele só vai ter certa polaridade, só vai ficar um pouquinho mais polar, vai gastar um pouquinho mais da água se eu pôr essa hidroxila da testosterona. Então, olha, em relação ao coeficiente de partição da testosterona, coeficiente de partição não considera polaridade, considera apolaridade. Ele fala aqui, ó, apolaridade. Então, em relação a esse coeficiente e em relação aos compostos 1 e 2 são respectivamente. Então, olha, a testosterona, ela tem menor coeficiente de partição por lipofilia do que os demais compostos. Por que que ela tem menor coeficiente de partição? Porque esse coeficiente de partição tem a ver com a apolaridade. E a testosterona vai ser um pouco mais polar. Então, se a gente comparar o composto 1 com o composto 3, se a gente comparar esses dois compostos, eles são mais apolares. Eles têm maior coeficiente de partição. Então, a resposta aí para mim é que eles vão ter maior lipofilia,
que a testosterona. Por que eles têm maior lipofilia? Porque eles são compostos mais apolares que a testosterona. Como que você sabe disso, professora? Porque a testosterona tem esse oxigênio aqui, ó, que vai trazer para ela polaridade, diminuindo a apolaridade desse composto. Então, a resposta correta da sua número 10, letra D. Número 11. O gengibre traz muitos benefícios para a saúde de quem o consome. Ele é antibactericida, desintoxicante, né? Por isso que ele é usado em muitos sucos detox. Não dá para ver, e ainda melhora o desempenho do sistema digestório, respiratório e circulatório. Tantas propriedades terapêuticas se devem à ação conjunta de várias substâncias, principalmente a do óleo essencial, rico nos componentes medicinais, cafeno, filandreno, zingibereno e zinguerona. Essa última substância, a zinguerona, citada, é um composto de função mista, conforme se pode ver na estrutura ao lado. Ótimo. Função mista porque tem várias funções, né, gente? A respeito da molécula de zinguerona, pode-se dizer que ela é formada pelos seguintes grupos funcionais. Não sei, vamos analisar. Vamos analisar pedacinho por pedacinho. Olha, nesse pedacinho eu tenho heteroátomo. Heteroátomo sozinho me dá a função éter. Nesse pedacinho eu tenho hidroxila. Hidroxila ligada a anel aromático me dá a função fenol. Nesse outro pedacinho eu tenho oxigênio. Eu tenho carbonila, C-O. Carbonila no centro de 2 carbonos me dá a função cetona. Então, a gente tem a presença da função éter, fenol e cetona. Resposta correta, letra B. Número 12, questão recente, ó, Enem 2019. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo. Gente, o petróleo é a principal fonte de hidrocarboneto que a gente tem aí, tá? Principal fonte de hidrocarbonetos e seus derivados. E normalmente são separados por destilação fracionada. O que é uma destilação fracionada? Aliás, vamos falar algumas coisinhas importantes. Petróleo é uma mistura de vários componentes. Eu tiro ele lá do centro da Terra, eu vou passar por vários processos até obter a minha gasolina. No primeiro processo, a gente vai separar lá o petróleo da sujeira. Depois, a gente vai fazer a destilação desse petróleo. O que é a destilação do petróleo? Nós vamos aquecer esse petróleo em um compartimento fechado. E aí, à medida que eu vou aquecendo, vai saindo alguns componentes dele. Essa é a destilação fracionada. À medida que eu aqueço o meu petróleo bruto, lá no ambiente fechado, ele vai soltando para mim alguns componentes por faixas de temperatura. Com base em suas temperaturas de ebulição, né? Aqueles que têm menor temperatura de ebulição saem primeiro e depois os que têm maiores temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo, em diferentes faixas de temperatura. Até 20 carbonos, aí vai mostrando aqui, né? Beleza, beleza, beleza. Ótimo. Bom, na fração 4, na fração de número 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, por quê? Olha, observe que os primeiros hidrocarbonetos de 1 a 4 carbonos vão sair em temperaturas de até 20 graus Celsius. De 6 a 12 carbonos, vão sair temperaturas de 30 a 180 graus Celsius, onde a gente vai obter a gasolina, que tem lá 8 carbonos. O querosene, que tem ali 16 carbonos, ele vai sair na faixa, olha, entre 11 e 16 carbonos, ele sai na faixa de 170 graus Celsius a 290 graus Celsius. Já aqueles mais densos, né, aqueles que apresentam uma cadeia carbônica bem maior, de 14 a 18 carbonos, como o óleo diesel, vai sair na faixa de temperatura de 260 a 350 graus Celsius. Por quê que o óleo diesel sai nessa temperatura e o gás de cozinha sai nessa temperatura?
Vai, vamos ver aqui. Aqui eu tenho a presença de um único carbono. Aqui eu tenho a presença de 18 carbonos. Quanto maior a minha cadeia carbônica, gente, maior a possibilidade de uma interação intermolecular. Se maior a possibilidade dessa interação intermolecular, olha, suas densidades são maiores? Nada a ver. Densidade tem a ver com o componente, não com a quantidade dos componentes ali. Densidade tem a ver com qualidade e não com quantidade dos participantes. O número de ramificações é maior? Bom, poderia até responder isso aqui, né? Mas olha, aqui não está falando nada de coisas ramificadas. Sua solubilidade no petróleo é maior? Também não está falando de solubilidade. As forças intermoleculares são mais intensas. A cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Bom, por que aqui a resposta correta é a letra D? Eu expliquei isso para vocês na última aula, gente. Que quanto maior for essa cadeia carbônica, maior a possibilidade de haver uma interação intermolecular. Se é maior a possibilidade de ter uma cadeia maior, tem mais chance de puxar a outra cadeia para pertinho dela. Se é maior essa chance de interação intermolecular, a gente vai, né, ter mais dificuldade para separar. Lembra que o que influencia aí no ponto de fusão, no ponto de ebulição dos meus compostos, que no caso que ele está fazendo uma destilação, os meus compostos vão entrar em ebulição, olha, ele falou aqui, olha, destilação fracionada, baseada em suas temperaturas de ebulição. Se os meus compostos vão entrar em ebulição, o que influencia a temperatura de ebulição do meu composto? O tamanho da cadeia e a interação intermolecular. A interação intermolecular vai ser maior quando a cadeia carbônica for maior. Por isso que a resposta aí é a sua letra D. Meninos, acreditar que vai dar certo é a metade do sucesso. O nosso ano não está perdido, nós estamos aprendendo, nós estamos tendo muitas atividades, eu espero que vocês estejam aprendendo muitas coisas comigo. Beijos para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima.